Estamos de volta para mais um estudo central, um estudo da Palavra de Deus, que chega até você através aqui do canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo. Convido você a permanecer com a gente até o final, que hoje tem bênção aqui no nosso estudo, viu? Eu gostaria de pedir para que você que não é inscrito no nosso canal, seja da Igreja Adventista Central de Sorocaba, seja aqui do nosso estudo central, faça agora a sua inscrição. Venha fazer parte dessa grande família aí no YouTube da Igreja Central de Sorocaba. Deixe o seu like aqui também para que mais pessoas recebam esse conteúdo e nos ajuda compartilhando também esse conteúdo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gostaria que recebessem um pouquinho aí do Evangelho de João. É isso mesmo, nós já estamos na lição de número 2, falando a respeito do Evangelho de João. Com certeza temos muitas lições para extrair hoje, mas antes de iniciarmos com o nosso estudo, como é nossa tradição, gostaria de mandar alguns abraços para as pessoas que nos acompanham e que também deixam seus comentários. Portanto, você também que está aí nos assistindo, deixa seu comentário aqui, diz o que você está achando do estudo e também conta para a gente de onde que você está nos assistindo. A gente vai ficar feliz em ler seu comentário. A Rosi Nascimento, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Muito obrigado, Rosi. A Luciene Ferreira Diniz, de Ji-Paraná, em Rondônia, também está nos assistindo. Maria de Fátima Gomes, de Pesqueira, no Pernambuco, e Sebastião Marcos Teixeira, de Andradas, Minas Gerais, e tem também Tarsis Dalla, de Angola. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, viu? Nós fazemos esse programa com muito carinho para atender você, para que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, chegue até aí onde você está. Eu gostaria também de apresentar os nossos convidados, os nossos participantes de hoje. E hoje, o pastor que está nos acompanhando aqui, ele veio lá da Casa Publicadora. Então, já aproveito para fazer a propaganda da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Se você ainda não tem a lição da Escola Sabatina, entra lá no site da CPB, faça a sua assinatura, compra ela avulsa. Mas se você não tiver a lição aí com você, acessa aqui no nosso canal. Vai ter o link em PDF para que você possa acompanhar nosso estudo também com a lição em mãos. Então, gostaria de dar as boas-vindas para o pastor André Oliveira. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma alegria estar com vocês aqui neste programa tão especial e tão importante em que a gente estuda a lição da Escola Sabatina e por meio dela a Palavra de Deus. Então é uma alegria estar com vocês aqui. O pastor que é um dos editores, né, pastor? É isso mesmo? Eu sou responsável lá na Casa Publicadora pela lição da Escola Sabatina dos adultos. Certo. Então hoje, vejam só, muito conteúdo bom para a gente aqui. E também está nos acompanhando a Luciana Crepaldi, que, dentre as suas atribuições aqui na igreja, ela é minha esposa. Muito obrigado, Lu, por estar aqui. Mas ela também atua na Escola Sabatina como professora, na liturgia da igreja, no Encontro de Casais com Cristo, o ECC. Seja muito bem-vindo, Lu. Agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesses momentos. Amém. E aproveitando, então, eu gostaria de pedir para que você ore para a gente iniciar esse estudo, por favor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos da Tua Palavra, que o Senhor abençoe esses momentos, que sejam momentos de conhecimento, possamos nos aproximar mais de Ti e compreendermos melhor a Tua Palavra. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vou pegar aqui meu guia de estudos. Você já deve conhecer a lição da Escola Sabatina, mas se você não conhece, está aqui a carinha dela. Não deixe de adquiri-la, né, pelo site da CPB ou baixar em PDF aqui na nossa página também. Muito bem, vamos ao nosso tema de número 2, sinais da divindade. Será que Jesus, enquanto ele esteve aqui, será não, né? Uma pergunta retórica, evidentemente. Jesus, enquanto esteve aqui, ele deixou diversos sinais aí da sua divindade. E o ápice, eu diria, não faz parte da lição, mas o ápice seria a sua ressurreição. Mas enquanto, durante a trajetória dele, alguns milagres aconteceram por intermédio dele que demonstraram a divindade de Cristo. Eu gostaria de a gente fazer algum paralelo ali. Jesus, segundo João 1, de 1 a 3, diz que ele sempre existiu. Inclusive, pelo que a palavra diz, foi ele quem nos criou, quem criou o ser humano. Eu gostaria do comentário de vocês a respeito da divindade de Cristo. O Evangelho de João, ele é um evangelho maravilhoso, eu amo muito esse evangelho, e a gente que já teve um privilégio de estudar no trimestre passado o Evangelho de Marcos, agora segue ainda ao lado de Jesus, conhecendo a sua verdade e o seu evangelho.
O Evangelho de João ele foi escrito exatamente para provar, para mostrar que Jesus é Deus. E ele procura fazer isso por meio do que ele falou e do que ele fez, né? E também por meio das repercussões, ou seja, das reações das pessoas, especialmente a crença, né? Claro que a descrença também faz parte dessa história, que é uma escolha que as pessoas fazem, mas basicamente o Evangelho de João ele traz 7 sinais, a gente tem estudado já ao longo a partir da semana passada e agora continuamos com a segunda semana, 7 sinais que apontam para essa divindade. Nessa semana a gente está estudando 3 sinais desses 7. Dos 7, 4 ocorreram na região da Galileia e 3 na região da Judéia. Essa semana a gente vai estudar 2 que ocorreram na região da Judéia, que é a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, e esses 2 sinais, que é a multiplicação dos pães e também Jesus andando sobre as águas, são sinais que ocorreram na região da Galileia, né? É interessante que, assim como hoje, assim como nos dias de hoje, né, quando a palavra chega, quando o Evangelho é dito, quando nós pregamos o Evangelho, a reação das pessoas, cada um tem um tipo de reação, né? Após os milagres de Jesus, a lição traz para nós que alguns se afastaram de Jesus. Um milagre, uma coisa excepcional, uma coisa fantástica, maravilhosa, mas fez com que alguns se afastassem de Jesus. Outros aumentaram sua cegueira espiritual. Eles até reconheciam que Jesus era alguém especial, mas se fecharam, né? Fecharam a porta do seu coração para que o Espírito falasse com eles. E outros começaram a planejar a sua morte. Olha só que situação. Estranho, né? Jesus faz uma série de coisas fantásticas, boas, e as pessoas se fecharam. Porém, muitos passaram a crer que ele era o Messias. E isso traz para a gente uma introdução para esse comparativo da lição de domingo, que faz uma comparação da vida de Jesus e a vida de Moisés. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho a respeito disso, né? Porque a lição de domingo traz aí alguns paralelos, né? A Páscoa, que aponta para a libertação do povo do Egito, que é o momento em que Jesus estava ali celebrando com eles. Jesus subiu ao monte, e assim como Moisés também subiu ao monte. Então, eu gostaria de deixar para vocês os comentários. Só antes da gente entrar no milagre em si da multiplicação dos pães, né? Você falou sobre a reação das pessoas. Isso é uma demonstração do solo que a gente vive nos nossos corações, né? Então a palavra pode chegar para algumas pessoas como uma semente que vai frutificar, ou ela pode também morrer e ser ceifada ali naquele momento. Então acho que muito da reação das pessoas em relação ao contato com a palavra vem da disponibilidade que elas têm de estar com o coração aberto para receber aquela mensagem. Muitos vão frutificar vão dar continuidade a essa pregação, mas outros também vão receber essa mensagem, e isso vai trazer sofrimento, amargura e até essa reação que a lição traz para nós, né? Que é o planejamento da morte de Jesus. Como que um milagre pode levar alguém a planejar a morte daquele que está realizando os milagres. Então isso mostra a dureza do coração do ser humano, pode ir tanto da aceitação como da destruição dessa mensagem, né? Da tentativa de destruir aquilo que estava sendo pregado ali por Jesus através das suas palavras. Eu acho que isso relata, inclusive, traz, né, para a gente a questão do preparo prévio, né, daquilo que as pessoas esperavam do Messias, que elas tinham no coração delas. O Antigo Testamento trazia relatos de que Jesus, que o Messias viria para ser um libertador, mas que ele morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Mas as pessoas não receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, né? Porque esse solo não foi devidamente preparado, né? E isso envolve relacionamento, né, pastor? Relacionamento nosso com Deus. E é muito importante esse ponto que vocês colocaram aqui, porque havia, de fato, uma grande expectativa da chegada do Messias e uma percepção de que esse tempo estava para chegar. E isso era intensificado pelo fato de que eles estavam sofrendo a opressão desde os tempos dos babilônicos até agora o tempo dos romanos. Então eles já tinham passado por vários impérios, estavam no 4º império em que eles eram subjugados. Então essa percepção profética, messiânica, aumentava cada vez mais, porque eles não aguentavam mais essa opressão. Mas os 2 aspectos do Antigo Testamento que profetizavam como seria a obra do Messias em 2 etapas, mas a primeira seria de humilhação, eles
concentraram toda a sua interpretação e a sua expectativa em apenas um aspecto do Messias, que seria o Messias glorioso, poderoso e libertador, mas eles entenderam que seria de um reino terrestre. E aí eles acabaram, então, tendo essa rejeição, essa resistência ao Jesus diferente do que eles esperavam, né? E por isso eles o perseguiram muitas vezes, né? Aquele Jesus humilde, né? Exatamente. Agora, é estarrecedor, né, perceber o que você mencionou. Ou seja, diante de milagres tão extraordinários, né, que evidenciavam na frente deles ali que ali estava alguém diferente, o Messias, não tinha como você duvidar, mas mesmo assim eles resistiram, porque eles esperavam uma outra coisa, era o seu interesse pessoal que estava em jogo ali, né? E ainda que Jesus, enquanto esteve aqui, né, voltando ao paralelo que a lição traz, né, a multiplicação dos pães lembra o maná. Recolher os pães que sobravam remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, que é o mesmo número 12 das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, ou seja, um profeta semelhante a Moisés. A gente veio comentando, né, que todas essas interpretações traziam uma forma de aproximar Jesus do povo, daquilo que eles esperavam. E mesmo assim, isso não foi suficiente, né? Criar essa empatia, talvez, com aquilo que já havia acontecido no passado, com aquilo que estava acontecendo no presente que eles estavam vivendo. E tudo isso estava apontando, em essência, para a sua divindade. O povo, né, se identificava muito com a lei de Moisés, né? Então, a lei de Moisés, tudo o que tinha acontecido ali sob a liderança de Moisés era muito importante naquele momento para o povo. E aí Jesus tenta traçar um paralelo, né, com esse milagre específico em relação ao alimento, a multiplicação dos pães, entre a sua divindade, né, e aquilo que Moisés representava para o povo, para que de alguma maneira eles pudessem também perceber e aceitar que estava ali, sim, o Messias que tinha sido predito já no Antigo Testamento, e esses milagres e os outros que vão acontecer, que a gente vai estudar durante essa semana, não são milagres aleatórios, são milagres que têm um propósito, além da cura, além da alimentação, além de matar a fome momentânea, mas criar um vínculo com aquilo que o povo esperava já desde a época de Moisés, né? Mas mesmo assim a gente vê através dos relatos ali que apesar de tudo isso ainda não foi suficiente para que algumas pessoas aceitassem que Jesus era realmente o Filho de Deus que tinha vindo para trazer a cura e a libertação para todos nós. Né? Ou seja, a forma com que Jesus trabalhava ou operava, ele tinha propósitos. Assim como tem propósitos hoje de nos trazer a salvação, né? Nos levar ao arrependimento. Muito bem, alguns foram contrários a Jesus, alguns se afastaram, outros começaram a planejar a sua morte, mas uma grande parte da população do povo aceitou a Jesus como o rei ali. E chegou um momento, né, pastor, em que eles queriam, na lição de segunda-feira, o povo queria proclamá-lo rei, meio que à força. Jesus, percebendo isso, ele se retirou. Né? Eu gostaria também da participação de vocês quanto a esse momento em que Jesus estava vivendo. João 6 é um capítulo espetacular. Né? Depois do milagre da multiplicação dos pães, o povo percebeu esse paralelo de Jesus com Moisés, o que era um indicativo, um sinal de que ele era o Messias. O milagre e as características que você mencionou. Então, eles disseram o quê? Este é o profeta que deveria vir ao mundo, que foi profetizado pelo próprio Moisés. E aí, só que o que aconteceu? Quando Jesus percebeu isso, ele já sabia que haveria esse movimento, né, de insurreição, porque eles pensaram o seguinte, olha, com um homem desse do nosso lado, a gente vai ter sempre a vitória, porque se está doente, ele cura, se morre, ele ressuscita, se está com fome, ele dá pão, é esse mesmo que a gente quer, e vamos colocá-lo como rei, mas Jesus veio para fazer uma outra missão. E aí o que ele fez? Ele se retirou, e mandou os discípulos irem sozinhos e tal, aquela história toda, ele andou sobre as águas. O interessante é que eles só encontraram Jesus lá em Cafarnaum no outro dia, porque eles viram que o barco foi, Jesus não foi, não acharam mais Jesus, e foram então, atravessaram de barco, e quando encontraram Jesus, eu creio que era um sábado, na sinagoga, mas não dá para afirmar categoricamente, e aí ele ouviu deles a seguinte pergunta, onde é que o senhor estava? Como é que o senhor chegou até aqui? Ele disse, olha, vocês estão vindo aqui agora hoje, não por causa do sermão de ontem que eu preguei, mas por causa do sanduíche. Só que hoje não vai ter mais o sanduíche, tem só o sermão. E ele pregou um sermão duro na sinagoga de Cafarnaum. E aí eles disseram assim, então faça um sinal para a gente acreditar.
Eu já fiz um sinal ontem, como aquele da multiplicação dos pães, por que vocês querem mais de sinal, né? Então, e isso acontece várias vezes ao longo do Evangelho de João. Jesus já tinha feito os sinais e eles pedem, que sinal você faz para provar que você tem essa autoridade e tudo mais, né? E Jesus então fala assim, olha, trabalhem pela comida que não perece, que é o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Esse pão que vocês comeram ontem, esse pão ele deixa de ter efeito rapidamente. Agora o pão que é o meu corpo e o sangue que eu vou derramar é o que vocês precisam. Aí que eles se afastaram, né? Os próprios discípulos dele, não os 12, mas outros, se afastaram, né? Então, ou seja... Ele não oferecia mais o que eles estavam buscando. Exatamente, Curas, exatamente. milagres, alimento. Então, a busca dos homens ali naquele momento era imediatista, né? Eles precisavam do alimento, eles precisavam de um líder, eles precisavam de cura. E aí, quando Jesus diz que não é isso que ele veio oferecer nesse momento, eles recusam a receber e aceitar. Falam, então, não me interessa. E aí eles deixam de procurar receber aquilo que... Ou seja, olha que coisa impressionante aqui o que você falou. Eles queriam outro tipo de Jesus, não o verdadeiro. Era um Jesus que eles haviam criado no coração deles, né? Como a gente faz hoje, muitas vezes a gente cria um Deus segundo a nossa imagem, que nos atenda de acordo com os nossos desejos, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos e ambições, né? Mas muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida é uma obra de libertação, de transformação, né, e de salvação, que é muito maior e mais ampla do que aqueles pequenos sonhos que a gente tem, ou aquela pequena visão estreita que a gente tem, né? Amém, amém. Eu gostaria de falar para você nesse momento que nos acompanha. Que tipo de Jesus que você está aguardando? Que tipo de Jesus que você espera receber na sua vida? Tem uma música que diz que quando Jesus te chama e tu não vens, para onde você vai? Vai voltar para o mundo? Ou vai aceitar o convite de Cristo, que está de braços abertos para te receber? Que você aceite esse Cristo, o mesmo Cristo que viveu aqui há mais de 2.000 anos atrás. Ele está de braços abertos para te receber. E mais do que a cura física, o alimento, Ele quer te dar a salvação. Amém? Vamos seguindo que o nosso tempo não para, né? O nosso tempo não para. Seguindo para a lição de terça-feira, a gente está indo por dias, porque são tópicos distintos, né? Eles se ligam na pessoa de Jesus, mas são tópicos distintos, que Jesus então cura um cego de nascença, né? Tem todo ali um ritual, Jesus pega com a saliva, faz a lama, coloca nos olhos dele, daquele cego, e pede para que ele vá se lavar e é curado. Ok, esse foi a parte mais simples, eu acho, para Jesus, né? Que era curar. Mas na sequência veio a perseguição, né? Não, a gente retorna àquele tópico que a gente já falou, que nós já falamos. O milagre não basta, né? Para as pessoas se arrependerem, para as pessoas aceitarem, e aí vão interpelar, né? Quem pecou? Né? Foi ele que pecou, foram os pais dele? E na sequência, quem é Jesus? Eu gostaria também do comentário de vocês. Esse milagre traz uma situação um pouquinho diferente dos demais em relação ao ato de Jesus, né? Ele poderia muito bem dizer para o cego, seja curado. E aí, naquele momento, ele passaria a enxergar perfeitamente. Aí, esse milagre, ele tem uma associação à criação, né, original do homem ter sido feito do barro. E aí, Jesus, para restaurar a saúde daquele homem, ele usa o mesmo barro. Então, é uma prova de que ele é o mesmo Deus que criou o ser humano lá atrás, no Jardim do Éden, que estava ali naquele momento trazendo a cura para aquele cego. Ele poderia muito bem falar, né, sua palavra teria o mesmo poder de cura, mas ele faz a associação de que ele é o mesmo Deus criador de todos os tempos. Então, este milagre especificamente traz para o cego dois milagres, né? O primeiro de voltar a enxergar e segundo de saber que ele era um filho do Deus Criador. Porque nessa situação específica da cegueira, existia toda essa carga que a cegueira de nascença era fruto do pecado. Então, esse menino nasceu cego e ele trouxe esse pecado na sua vida, na sua história de vida, durante muitos anos. Então, voltar a enxergar, ou passar a enxergar, traz para ele tanto a cura física, como a libertação desses pecados que ele trazia como uma carga emocional, um sofrimento psicológico, talvez que ele tivesse ali, por ser filho de um fruto de um pecado. Né? Ele era uma criança cega, em função da tradição, pelo pecado dos seus pais, provavelmente. O que não era verdade, mas que ele tinha essa carga, né? E aí, então, enxergar era uma libertação dupla para ele naquele momento.
Era a cultura da época dizia isso, né, pastor? Que Sim. Alguém que nasce, que tem alguma doença grave, era porque ele havia pecado ou seus Sim. pais haviam pecado. Na verdade, é porque todos pecaram, né? Porque a consequência do pecado a gente vive até hoje. Sim. Né? As doenças são consequências do nosso pecado, mas não um castigo. Né? Isso é importante a gente entender. Agora, por falar em pecado, é um pecado a gente ter tão pouco tempo para falar de João 9, né? Que é tão profundo, né? E é interessante, uma coisa que eu vejo em João 9, no começo do capítulo 9, aquele rapaz ele é cego, e no final ele está vendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Amém. E no final do capítulo 9, aqueles que enxergam são classificados por Jesus como cegos. Olha que coisa interessante, há uma inversão, né? Sim. Mesmo eles continuando com a visão física, eles são realmente definidos como cegos, né? E uma coisa interessante também, que acontece nesse milagre aqui de João 9, mas que acontece em outros casos também, que a gente não vai mencionar aqui, mas que acontece no Evangelho de João, que é o seguinte, a reação, né? Por exemplo, aqui só para dar uma passagem rápida, no primeiro milagre de Jesus, diz que muitos creram depois do milagre, que foi a transformação da água em vinho e tal. Então, sempre você vai ter, ou creram, ou não creram, ou resistiram, ou até hostilizaram, né? Então, aqui no caso de João 9, você tem duas reações. Ao longo do capítulo 9, você vai percebendo que o rapaz ele vai desenvolvendo uma consciência cada vez mais ampla de quem é Jesus. Primeiro ele fala, olha, eu sou eu mesmo, porque duvidaram que ele fosse aquele ex-cego, né? E aí ele vai falando, não, sou eu. E como é que ele te curou? Ele colocou aqui o lodo e mandou me lavar, e eu me lavei, voltou e vendo e tal. Aí depois tem aquela controvérsia com os líderes judeus, os fariseus, e chega um ponto que eles perguntam para ele, quem que você acha que ele é? E ele vai percebendo, a consciência dele vai aumentando, ele fala assim, ele é um profeta. Só que lá na frente ele fala assim, olha, alguém para fazer isso aí, Deus não ouve um pecador, né? Só pode ser enviado por Deus, né? Ou seja, ele vai tendo uma consciência cada vez maior e uma crença cada vez maior de que Jesus é o Filho de Deus, né? O Salvador. Mas ele só confirma isso no final, quando Jesus vem e fala com ele assim, você crê no Filho do Homem? Ele fala, mas quem é ele? Que eu não o vi ainda, porque ele não tinha visto Jesus. Ele tinha sido curado, mas quando ele foi e voltou, já vendo, Jesus não estava mais ali. Ele falou assim, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? É esse que está aqui na tua frente, sou eu. E ele se ajoelhou naquela hora e adorou, né? Eu creio, Senhor. E o adorou, né? Então isso é fantástico, né? Ou seja, ele creu, né? E a maioria não creu, né? Porque não quis crer, né? Porque era cego espiritualmente, né? E essa experiência do cego, ele teve a oportunidade de, em pouco tempo, chegar nesse ponto, chegar no ponto máximo de crer, de adorar a Jesus pelo que ele era. Na nossa vida cristã, nós dizemos que a gente vai dando passos, né? Vai subindo degraus no nosso relacionamento com Deus até chegar a esse ponto. E reconhecer plenamente que Ele é o nosso Deus, que Ele é nosso Senhor. E nem sempre é simples, né? A gente mudar de vida, a gente de repente mudar de religião, mudar até nosso histórico, né? de relacionamento com Deus, né? Então, fica também essa dica, né? Ninguém, ou poucos de nós têm chega tão rápido nesse ponto de relacionamento com Deus. Mas a gente precisa buscar, precisa perseverar, porque Ele está nos aguardando. É um processo, né? É um Sim. processo. E se a gente ficar mantido as tradições e os costumes, a gente pode se tornar os cegos da história. Nunca vai quebrar, né? Exatamente. Aí é invertido, aí a gente deixa de ser aquele que está sendo liberto para passar a ser aquele que está deixando de enxergar, mesmo estando diante de tantos milagres e de tantas oportunidades. E é importante isso aí porque assim, a gente precisa tanto da teoria da verdade, não distorcida, né, pelas tradições, mas ao mesmo tempo isso não basta, a gente precisa ter a verdade correta, né, bíblica, mas também ter uma experiência, né? E o caso do ex-cego, ele tem essa experiência, e a experiência dele com Jesus remete ele ao que é a verdade sobre Jesus, o que os outros não conseguem perceber, né, infelizmente, né? Olha, nosso tempo realmente está acabando, mas a gente não pode deixar de falar, ainda que rapidamente, a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Porque Lázaro estava há 4 dias morto. Talvez esse tenha sido o milagre que para nós seres humanos o mais difícil, né? Já cheirava mal, né? Jesus foi criticado. A gente não vai conseguir passar por todas as etapas aqui do processo, porque Lázaro era um amigo querido de Jesus, ele ficou triste pela situação dele de doença, houve as queixas das irmãs de Lázaro e tal,
Mas o fato é que Jesus o ressuscitou. E Jesus disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Né? Então, eu gostaria de a gente encerrar esse nosso estudo trazendo um pouco a respeito desse tema. Né? Jesus como a ressurreição. O milagre, como a gente já disse, ele pediu para Deus e Deus atendeu, né? Porque ele tinha um relacionamento próximo com Deus. Mas ele dizer, eu sou a ressurreição, se nós precisamos de vida, nós temos que buscar nele. Por favor. É interessante que Jesus, esse milagre acho que foi o mais importante de Jesus, de todos eles, como milagre mesmo, né? Esse talvez tenha sido a gota d'água, né? Os líderes que o odiavam, que queriam matá-lo, não, agora não dá mais, desse jeito. O que eles disseram? Olha, se ele continuar fazendo esses sinais, os romanos virão e vão tomar a nossa nação. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus não tomaria o governo de Roma, né? E se ele não tomasse, ele cresceria em influência a tal ponto que eles imaginavam que os romanos iriam ter que dar um basta, né? Entende? Então, olha só que interessante. A prova de que Jesus é Deus é um milagre como esse, né? Assim como a cura do cego foi uma prova da divindade, porque Deus não permitiu que nenhum profeta curasse cego de nascença. Esse milagre foi reservado para Jesus. E uma cura, e uma ressurreição de alguém morto há 4 dias, né? Somente Deus, né? Porque haveria teoria se fosse ressuscitado um dia depois ou meia hora depois, né? Mas não com 4 dias, né? Somente o Criador poderia recompor aquele barro que já estava se formando, né? E essa ressurreição, ela traz para nós também, aí a lição vai trazer isso um pouquinho mais para frente, né? A ligação, o paralelo com a própria ressurreição de Cristo, né? Então, da mesma maneira que Lázaro ficou ali na sepultura, permaneceu morto e foi ressuscitado após tanto tempo, é uma reflexão de que Cristo também passaria depois por esse mesmo processo. Então, Jesus traz ali nesses 3 milagres que a gente estudou, as provas de que ele é Deus e que com tudo isso que ele passou e que ele viveu e que ele realizou, ele poderia sim, né, vir a ressuscitar depois e trazer a salvação e ser a vida eterna e proporcionar a vida eterna para cada um de nós depois também, através da ressurreição. Amém, amém. Pastor, você gostaria de deixar uma última palavra para a gente encerrar esse estudo? Eu acredito que essa última história que a gente viu aqui, de Jesus ressuscitando Lázaro, mostra também uma coisa muito importante, né? Jesus ele fez questão, né, de esperar mais um pouco mais, esperar um pouco mais, para que Lázaro morresse, para que a glória de Deus se manifestasse de uma maneira que não houvesse dúvidas, né? Mas infelizmente, como a gente comentou aqui, houve uma escolha também daqueles que rejeitaram Jesus, né? E até nesse momento o próprio Caifás fez uma profecia, né? Vocês não entendem nada. É melhor que um homem que esse homem morra, para que uma nação inteira seja preservada, do que a gente correr o risco, né? E diz ali que ele fez uma profecia sem saber, né? Então, e uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa história é que Jesus ele ama os seus amigos de tal maneira que ele chora, né? Ele mistura as lágrimas dele com as nossas lágrimas, né? Isso é uma coisa que toca muito o nosso coração e que é outro sinal de que ele é Deus, um Deus que ama a cada um de nós e quer nos alcançar, né? Amém, amém. Pastor André, eu gostaria de pedir para fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Estamos aqui conhecendo o Teu amor e a Tua verdade maravilhosa do Evangelho por meio do Evangelho de João. Que ao longo dessa temporada de estudos, que o Evangelho nos alcance, nos abrace, transforme a nossa vida, cure a nossa alma e nos prepare para encontrar com Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E quando Ele voltar, que todos nós estejamos prontos para ir com Ele para a eternidade. Fica conosco, abençoa a Igreja Central de Sorocaba, este programa aqui da Central da Lição e cada um dos ouvintes aqui, dos telespectadores, abençoa suas famílias, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Pastor André, muito obrigado pela honra da sua participação. E a você que esteve com a gente até aqui, que Deus te abençoe e não deixe de buscar o alimento espiritual para a sua vida. Estudo da lição da Escola Sabatina e a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central.